Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte pra vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! Vamos por onde começar, né? Eu acho que é legal falar a partir também, eu vou falar alguma coisa aqui, mas acho que assim que o pessoal falar, eu gosto muito de escutar algum som e como é muitos anos já escutando alguma coisa e pesquisando, então assim, eu estou sempre abrindo uma página ali que seja um release da época, uma página de Wikipedia, então a hora que eu vejo eu estou com 20, 30 abas abertas e vou lendo e vou escutando um álbum, vou fazendo a comparação com o que influenciou aquele grupo, com o que eles falaram na época, o que eles são hoje. Então, assim, é muita coisa, desde, vamos colocar aí, acho que a gente pode iniciar com o início do heavy metal, lá no o proto heavy metal, né, na década de 70, que começou foi dito, né, por exemplo, na stream passada dos anos 70, dos anos 80. Então, assim, quando começou o Black Sabbath ali, ele não era heavy metal. Aquilo ali, eles não sabiam o que era. Eles estavam fazendo o que dava na telha deles. E aquilo ali, ainda assim, não pode ser chamado de heavy metal. Só que aquilo ali é a primeira faísca que aconteceu. Então, a partir dali foi virando e transformando. Então, hoje em dia, tem muita gente que não gosta de rotular porque fica preso. Pode até ser que sim, mas eu acho que quando a gente rotula, ou então coloca um ponto de partida, a gente consegue, né, colocar certos pontos ali e fazendo um bate-papo legal. Ah, aquela banda fez aquilo. É muito interessante você, por exemplo, eu sempre escuto hoje em dia, várias vertentes mais novas, variadas. Então, assim, a hora que eu estou escutando um thrash metal de agora, de 2010 ou 2020, eu consigo traçar um paralelo do que o Venom fez lá em 1980 e ali, da partir daquilo ali, eu consigo ver o que o Venom tirou do 1978, do que o Judas Priest fez em 77, entendeu? Então, assim, vai acontecendo esse tipo de coisa. Então, é muito legal, pelo menos para mim, que eu sento, escuto música e aquilo ali é um momento meu, religioso ali, de introspecção, de estudar, de absorver a arte que aquelas pessoas resolveram colocar para fora e para o mundo ali. Eu acho que a parte legal é essa, você começar a traçar um paralelo e aquilo ali vira uma teia de aranha gigantesca, onde a gente consegue analisar o que aconteceu. Eu, por exemplo, escuto muito, eu gosto de dizer que uma das vertentes mais prolíferas que tem hoje em dia, junto com o que se tornou o metal progressivo, porque, por exemplo, traçando um paralelo com a stream passada, foi citado Rush, Yes, etc. Hoje o metal progressivo quase não tem muito a ver com aquilo. É muito pouco. Tem um dedinho ali do Yes, alguma coisa, mas o metal progressivo hoje em dia ele se transformou numa coisa tão louca que eu não consigo chegar para você e falar em 5 minutos o que é o metal progressivo hoje. É uma loucura, é uma coisa muito abrangente. E junto do metal progressivo, hoje em dia eu escuto, acho que 50% eu escuto tem algum dentinho de black metal. E não é aquele black metal da norueguês, não é aquele momento ali da história. Então, quando eu digo que vale escutar a parte, né, a parte que é prolífero, é as vertentes do black metal hoje em dia. Então, se você, por exemplo, alguém aí não gosta de Echoes do Pink Floyd, Não, se você escuta Echoes do Pink Floyd e Great Gig in the Sky, você escuta uma música de 3 minutos de atmospheric black metal. Ponto, acabou. Então, assim, é muito legal essa questão de você vai escutando, na hora que vê você já parou no avant-garde ali, onde não existe. O avant-garde ele começou no Celtic Frost. Então, assim, você entendeu o que é o Celtic Frost, você tem uma noção do que foi o Celtic Frost, aquela bagunça, aquele pandemônio literal, é muito legal. Então, assim, eu gostaria de começar o bate-papo puxando a orelha de quem fala que o rock morreu, porque isso é um absurdo, é a coisa mais absurda que eu tenho hoje em dia e que eu vejo, é a coisa mais absurda. Morreu pra você que vai no Camping Rock, isso é real. E tá lá com seu sonzinho escutando forró da Bell Tolls. Isso sim morreu, pô. O Metallica acabou. Acabou. Aquele Metallica acabou. Hoje em dia o Metallica é um outro. Entendeu? Não vou dizer que o Metallica acabou, não. O Metallica tá muito forte, tá muito bem. Só que tem gente que não gosta do que eles se transformaram. Eu, por exemplo, só pra falar, eu adoro o Load.
O Reload tem seus grandes momentos. Eu gosto do Load. Eu não escuto mais aquelas coisas antigas. Eu prefiro, por exemplo, Iron Maiden. Eu só escuto de 2000 para cima e olhe lá. Por quê? Porque eu já absorvi tanto dos antigos que hoje em dia eu acho que vale mais a pena dar uma escutada o que eles têm para dizer hoje, porque eles têm, se você fica escutando só as coisas antigas, é como se você ignorasse a maior parte da carreira deles, que é de 90 para cá, porque de 80 a 90 são 10 anos, pode ser os 10 anos, os que eles se tornaram os mais famosos, mais emblemáticos, beleza, pode ser, agora de 90 para cá, os caras não pararam de lançar. Não pararam, estão com 70 anos e estão lançando, lançam material. Pode não ser aquela coisa, não pode ser os anos mais, vamos dizer, sei lá, de 10 anos para cá, por exemplo, saiu uma música deles, se não me engano, anteontem, né? É uma música boa, não é uma música excelente, mas é uma música boa, que vale a pena escutar. Então, assim, eu acho que, seja as bandas antigas, elas até hoje elas estão lançando material e vale a pena dar uma chance de escutar o que essas pessoas estão colocando hoje em dia. Então acho que eu acho que eu vou voltar a falar alguma coisa, né? Mas assim, dizer que o rock não morreu. O rock está mais vivo do que nunca e isso não tem nem sombra de dúvida. Se alguém quiser entender o porquê que eu estou falando isso, quando você escuta as bandas novas, eu prefiro muito mais escutar bandas novas que estão lançando material hoje em dia, porque aqueles jovens estão com tesão ainda. O Aerosmith, eu fui no show acho que 3 anos atrás, poxa, foi um show mais deprimentes que eu vi na minha vida. O Steven Tyler segura a onda, agora o Joe Perry não está conseguindo mais, o Brad Whitford não está conseguindo, o baterista, coitado. É uma palmolescência sem tamanho. Então se você escuta uns caras novos hoje em dia, e não tem aquela vibe, não tem a aura, não tem o brilho daquela época, não tem. A gente tem contato com tanta coisa hoje em dia que fica, né, perde um pouco daquele tesão. Mas aqueles jovens que estão lançando material hoje, eles estão com tesão, eles estão ali metendo pau. E a música que eles fazem, eu acho que é mais... Vale a pena você dar o braço a torcer e escutar coisa nova de gente que está colocando ali o sangue ainda, do que um tanto de pessoas que já passaram, já estão ali mais por uma questão de comodismo, entendeu? Sim, não estou dizendo que não vale a pena revisitar o material antigo, vale, mas se você gasta muito tempo naquilo, você perde muita coisa nova, são 10 anos Golden Age e você perde mais 40 que vem atrás. Legal, cara. A gente pode começar por aí. Ô, Vitor, então já te faço uma pergunta desde já, velho. Com essa questão, por exemplo, igual a gente está citando, por exemplo, as bandas antigas que lançam material novo, é isso que acontece, né? Sim. Porque ela se perpetua no mercado. Né? Hoje a banda ela vive para a geração atual ou ela busca sempre manter o público antigo? Como é que é a sua visão referente ao público? Tanto que a gente conversou sobre isso, Rafael, a última vez que a gente estava falando, né? Como é que é essa questão de uma banda antiga conquistar a geração nova? Esse que é o problema. Qual que é a sua visão? Eu acho que isso varia muito. Há bandas que tentam por força de contrato, há bandas que tentam por questão de emprego. Eu acho que o Iron Maiden, eles fazem isso porque eles gostam ainda do som que eles fazem. Por exemplo, o Iron Maiden faz. Eles já estão tão estabelecidos que eu acho que eles não se preocupam muito com o público atual. Mas houveram, por exemplo, há poucas décadas atrás, bandas tradicionais que tentaram atualizar o seu som e foram massacradas. Por exemplo, o Slayer. Quando o Slayer tentou colocar uma nuancezinha ali de new metal no Diabolus e em Musica, eles foram massacrados. Aquilo ali é considerado um álbum terrível deles. E não é um bom álbum. Só não é Slayer. E fã de Slayer é a coisa mais chata do mundo. Só não é mais chato do que Manowar e Iron Maiden. Apesar que eu amo Manowar e amo Iron Maiden. Só que eu acho que eu consigo separar o que é o outro, entendeu? Então, assim, alguém sentiu no coração aí, né, Lucas? Eu amo Manowar, adoro Manowar. Acho que não tem nada no metal que eu vou falar que eu odeio. Mas assim, quando as bandas tradicionais, elas estão entre o fogo e a brasa. Porque se elas tentam ser igual a AC/DC, que eu gosto de AC/DC, AC/DC é uma das minhas bandas favoritas, apesar que eu já não encosto mais o material deles porque eles não são mais relevantes pra mim. Legal. Então assim, é um dilema muito grande, porque se os caras se mantêm fazendo a mesma coisa,
Primeiro que eles vão ser massacrados por fazer a mesma coisa. Se não fazem, eles vão ser massacrados da mesma forma. Então, assim, é muito difícil. Por isso que eu acho que é um beco sem saída. Às vezes é melhor você procurar coisas novas do que ficar se atendo. Pô, as bandas novas lançaram uma parada. Lançou, legal. Por exemplo, Grave Digger. Acabou de lançar aí esse ano com um novo nome, que é Hellrider, né, com Y. É uma banda que está, de certa forma, estacionada no tempo. Mas o cara vê que ele está fazendo aquilo, está fazendo com amor e está rolando. Não acho que é algo brilhante como eles já fizeram no Heavy Metal Breakdown, que foi uma mudança muito grande. O Excalibur, que foi uma reinvenção legal, muito boa. Mas está acontecendo. Então, assim, acho que quanto maior a banda, mais difícil é. Eles vão ser massacrados de um jeito ou de outro. Você comprou. Esse aí é o segundo. Tem um novo, que já não chama mais Grave Digger. Eles colocaram um nome novo, não sei porquê. Tá só o Rottendal e o baterista, se não me engano. Não, o guitarrista. Então, assim, são bandas não tão expressivas que passam debaixo do radar da grande mídia e conseguem liberar o material que eles querem. Agora, as grandes bandas, acho que elas não têm espaço. Assim, os álbuns eles se tornam aceitáveis depois. É a mesma coisa do Seventh Son do Iron Maiden. Na época aquilo ali foi também massacrado, porque ele tem uma sonoridade um pouco diferente. Passou alguns anos, uma década, já é como um clássico, entendeu? Então, legal. Assim, é complicado, eu acho muito complicado. É um ciclo vicioso onde a grande parte está esperando uma coisa. Se eles mandam aquilo ali, por exemplo, o Death Magnetic do Metallica, aquilo ali, de certa forma, é um Black Album, mais ou menos, é naquela vibe, não é tão diferente. Sim. Mas foi massacrado da mesma forma. Por quê? Porque não é um Black Album. Então o que os caras vão fazer? Entende? Ou eles fazem igual o AC/DC, que é aquela mesma coisa, mas hoje em dia o AC/DC é chacota, porque, sabe, eu acho que eles fizeram alguma coisa diferente. A última coisa que eles fizeram mais ou menos diferente foi o Stiff Upper Lip, mas isso é em 2002, 2001, se não me engano. De lá pra cá é tudo igualzinho. E aí, o que acontece? Eles também são massacrados por isso. Eu acho que é difícil. Se reinventa, ou se você já é uma banda do mainstream, que você coloca o seu som e aquilo ali se estabelece, não tem como. Você vai acabar gerando, você não vai agradar todo mundo e vai acabar desagradando a metade ou a maioria. Legal, cara.